Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando agora do último vídeo que fala sobre os profetas contidos no livro de 1ª e 2ª Reis. Estamos no último vídeo falando dos últimos dias de Eliseu. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Logo em seguida, o rei da Síria estava fazendo guerra contra o rei de Israel. E tudo que ele planejava em segredo com seus soldados acabava dando em nada. Todos os seus ataques, todas as suas emboscadas, o rei de Israel ficava sabendo. Por que ele ficava sabendo? Porque Eliseu estava recebendo em primeira mão de Deus, diretamente de Deus, todas as emboscadas, todos os planos do inimigo. E o que ele fazia? Ele contava para o rei de Israel: olha, não passe por lá, se prepare. Não, assim, em outras palavras, tudo o que ele planejava contrário a Israel, Deus contava para o seu profeta, que contava para o seu rei, e eles se livravam da emboscada e do assalto. Então, assim, veja, primeira questão aqui nesta passagem: Deus revela as emboscadas, Deus revela os ataques do inimigo ao seu povo. E nesse ponto, o rei ficou preocupado. Por quê? Porque havia um traidor. Ele não imaginava que fosse Deus. Ele achava que havia um espião, que havia um traidor. E ele disse: descubram, encontre esse traidor e acabem com ele. Esse rei era Ben-Hadad II. Um dos servos deve ter falado alguma coisa a respeito de Eliseu. Lembrem-se que Naamã tinha acabado de ser liberto da lepra. Então, muito provavelmente, eles já conheciam, já tinham a fama de Eliseu. E eles identificam em Dotã. Dotã ficava aqui, ó. Aqui, ó, Dotã, e Samaria está aqui embaixo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dotã aqui e Samaria aqui, ó. Tá? Dotã aqui o número 6 e Samaria número 7. Então, eles identificaram que o profeta estava em Dotã. E eles armaram uma emboscada para matar, para destruir Eliseu. E eles mandaram, então, um exército para Dotã, que era uma cidade pequenininha. Mandaram cavalos, carros de combate à noite para que ninguém soubesse do que estava acontecendo. Um dos servos viu o exército e avisou Eliseu. Eliseu ficou preocupado? Claro que Eliseu não ficou preocupado. Ele disse: fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas havia muitos carros, muitos inimigos. Então, Eliseu ele estava enxergando uma hoste angelical, um exército dos anjos do Senhor que estavam vindo em defesa do profeta. Só ele estava enxergando. Era invisível para o exército do inimigo. Era uma força que estava na defesa da cidade, com cavalos, carros de combate, carros de fogo. Este carro de fogo, né, exemplifica a presença do Senhor. O fogo sempre foi um símbolo que Deus usou para mostrar que ali havia o poder de Deus. O profeta, então, agora faz um pedido para Deus. Nós estamos protegidos? Estamos. Faz um pedido para Deus, que os soldados fiquem
atingidos de cegueira. E ele leva esses soldados até Samaria. O amado viu ali no mapa que era pertinho. Então ele vai conduzindo até Samaria. E quando chega em Samaria, ele diz: pode abrir os olhos. Quando eles abrem os olhos, está lá o exército protegendo Samaria e eles é que caem numa emboscada. O profeta foi alvo de uma emboscada, mas Deus, já conhecendo tudo isso, protege o profeta, a cidade, e coloca o inimigo em uma emboscada. Então, o que nós devemos fazer agora? Foi a questão. O profeta disse: não façam absolutamente nada de mal com eles. Dá um grande banquete, todo mundo senta, todo mundo come junto. Os inimigos comem juntos. E ali eles são libertos com uma provisão de comida para a volta, né? Porque eles, quando o exército ganha, eles ficam com espólio de guerra. Então eles vêm mais ou menos com o suficiente para ganhar, e daí na volta eles voltam ou não voltam, ou voltam com o espólio de guerra. Então eles não tinham para voltar. Eliseu disse assim: não, dá para eles provisão suficiente para que eles possam voltar. Então Eliseu recomenda que não os mate, mas que os trate com respeito, mais ainda liberando e soltando com uma provisão necessária. Nesse ponto, o rei para por um tempo de atacar Israel. Este tempo não é lá muito grande. Ben-Hadad cerca agora Samaria. E ele cercando Samaria, este cerco leva então à fome. As pessoas estavam com fome. O povo clama ao rei. Muito provavelmente, nós temos aqui 3 possibilidades. Pode ter sido Jeorão, pode ter sido Jeú, ou pode ter sido Jeoacás, este rei que está aqui. A gente não tem muita certeza, porque não há outra informação de tempo em que Samaria foi cercada. E as pessoas então clamam, acusando Deus, acusando o rei, acusando Deus pelo que estavam passando. E nesta passagem nós vamos ver que o que era uma questão muito comum quando há fome, quando há cerco, é que as pessoas se utilizam dos próprios filhos para alimentação. Isto já era previsto na lei de maldição, de bênção ou maldição, segundo as bênçãos ou maldição, segundo o respeito, a obediência, a não corrupção, ao comportamento bom do povo diante de Deus, e toda o cerco, morte, enfim, se eles não obedecessem a Deus. Então isso já era previsto. O que acontece aqui é um cumprimento da lei do Senhor e da previsão de que se eles não fossem corretos, isto haveria de acontecer. Deus então revela a Eliseu que Jorão, então muito provavelmente era um deles, né, que a gente imagina, não deveria se render a Ben-Hadad. Ele deveria esperar pelo livramento divino, mas o rei não quer fazer isso. Nenhuma ajuda estava vindo. Jorão resolve resolver as coisas com as suas próprias mãos. E aí ele vai tentar prender o profeta por conta disso, porque ele culpa o profeta por todo esse problema. E o profeta, então, ele acaba dizendo: olha, o cerco vai acabar, o suprimento de alimentos vai acontecer sem maiores problemas. Olha que coisa interessante aqui, né? Veja que toda vez que acontece um problema, que acontece um juízo, um julgamento, a primeira pessoa a sofrer o julgamento dos que estão errados
né, daqueles que estão recebendo o julgamento de Deus, o primeiro a receber é o profeta, é Deus. Os culpados sempre são Deus e o profeta. Ah, não, se tem seca, é o profeta. Se tem fome, é o profeta. Se tem guerra, é o profeta. Se tem doença, é o profeta. Né? É Deus que está nos punindo sem razão nenhuma. Eles não olham para dentro de si e veem, não, eu pequei, eu estou recebendo o castigo por aquilo que eu fiz. Eles não assumem uma responsabilidade. E aqui o profeta, então, em resposta a esta ameaça, né, é que o fim do cerco estava próximo e que haveria suprimento de alimentos muito rapidamente. Logo em seguida, e essa história, o Amado lembra, nós contamos isso lá no livro de Reis, então o Amado pode resgatar essa profecia e o final disso lá no livro de Reis, nós já gravamos isso para o Amado. Logo em seguida, também haveria fome por toda a terra. E aí, o que o Eliseu, ao saber disso, Eliseu sabia que haveria fome por mais ou menos uns 7 anos de fome. Então ele diz à mulher sunita, lá de Sunem, quem era essa mulher? Essa mulher era aquela que havia construído um quarto para o profeta e que depois, em retribuição, Deus lhe deu um filho, este filho morre e Eliseu o ressuscita. Então é essa mulher de que nós estamos falando. Então esta mulher então é avisada para que ela saia de Sunem, da sua terra, e que ela vá para a Filístia, para a Filisteia, ou seja, uma região onde não havia fome, ou não haveria fome, na costa do mar Mediterrâneo. E ela foi. Quando ela volta, depois da fome terminar, a sua terra tinha sido invadida nesse meio tempo e a regra mandava que as terras devessem ser devolvidas e tudo que havia sido tirado da terra tinha que ser restituído. E isso não aconteceu. Em verdade, essa mulher agora, ela vai até o rei reclamar uma solução, pedir para que o rei determinasse uma solução para o seu caso. E aí, olha só, no mundo do Senhor não existe coincidência. Quando ela chega para falar com o rei, Geazi está fazendo um relatório. Mas Geazi não estava leproso? Essa história muito provavelmente está colocada fora de ordem. Aqui Geazi ainda não estava leproso. Foi antes do incidente com Naamã. Então Geazi estava dando um relatório das histórias que cercavam o profeta. E nesse momento, veja só, nesse momento ele estava contando exatamente a história da sunamita. E, inclusive ele disse, não, olha lá, eu estou contando essa história, mas aquela ali foi quem passou essa história. A mulher que eu estou falando é aquela ali. E aí ela é admitida na presença do rei e ela conta agora uma outra história. E o rei, então, manda que a terra e tudo que a terra tinha produzido durante a sua ausência fosse restituída. Então essa é mais uma história envolvendo o profeta Eliseu. Logo em seguida, Eliseu se encontra com Hazael. Por que ele se encontra com Hazael? Hazael é da Síria. Hazael, ele era um enviado do rei que estava doente e que, sabendo da fama de Eliseu, Ben-Hadad manda Hazael conversar com Eliseu e saber se ele estava fadado à morte, se ele iria sobreviver àquela doença, o que o profeta podia fazer. E o profeta, então, ao ver Hazael,
ele dá a notícia de que Ben-Hadad não iria morrer da doença, ele iria sobreviver à doença, mas que a sua morte era iminente, ele iria morrer logo em seguida. Hazael leva os presentes, até porque ele está representando o rei, então ele leva um monte de presentes, tá? Ao qual Eliseu não aceita. Eliseu não aceitava presentes. Ele indica então isso tudo, que ele iria se recuperar, mas ele vai morrer em seguida, e quando ele está conversando, ele fixa os olhos em Hazael e Deus lhe revela o que Hazael vai fazer com o povo de Deus. E ele chora porque ele vê que Hazael era um mal muito maior que iria acontecer com Israel. Ele iria provocar confusão, destruição, né? Ele iria provocar todo o mal que nós já vimos na história, que já está contado em outros vídeos. Amém, amados? Então, esta é mais uma situação. O que acontece? Na história a gente sabe, Hazael volta, o rei se recupera, mas Hazael mata Ben-Hadad e assume o poder. Eliseu já estava à morte, então a vida dele já havia se passado quase toda. Ele estava doente para a morte. E nessa época o rei era Jeoás, o rei de Israel. E ele bastante preocupado, e como Eliseu tinha bastante fama, ele vai visitar o doente. Naquela época, assim como hoje, as pessoas, quando estão doentes, são visitadas por outros para dar conforto, para conversar, enfim. Ele realiza um ato profético. Essa situação já foi contada lá no vídeo, então no vídeo nós já contamos essa situação. Ele pega as mãos do rei e junto com o rei ele lança flechas. Isso era um ato profético. Ele manda que Jeoás faça isso, tome arco, flecha e dispare. E suas mãos estão colocadas sobre as do rei. Mas Joás, ele faz somente 3 disparos. Isto significa que haveriam apenas 3 vitórias. Esta profecia vai efetivamente acontecer e Joás vence, né, o reino, né, vence apenas 3 vezes a Síria. Então, essa é a profecia que se realiza depois através desse ato profético. Finalmente nós chegamos na morte. Logo em seguida Eliseu morre e ele é sepultado. Segundo alguns, ele é sepultado no Monte Carmelo, lá onde Elias fez a disputa com os profetas de Baal. E isto se deu aproximadamente no 10º ano no reinado de Jeoás. Quando eles estão sepultando Eliseu, no momento do sepultamento, os moabitas atacam. E eles então, para fazer rapidamente, eles veem que existe uma cova aberta e eles colocam o corpo de Eliseu junto com este cadáver, com este já sepultado. Ele é largado numa sepultura que já existia e tinha um corpo dentro que era esta pessoa. Quando os corpos se tocam, o profeta acaba reanimando, fazendo o segundo ressuscitamento, né? Porção dobrada. Então ele já tinha ressuscitado o menino, agora ele está ressuscitando este homem que já fazia um tempo que estava morto. Então é o último milagre do homem que foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Amados, o profeta foi honesto, foi íntegro, totalmente dedicado a Deus. Sua dedicação, seu zelo, fez com que ele recebesse
porção dobrada, de tal forma que os seus milagres foram o dobro dos milagres de Elias. Ele foi tão importante quanto Elias, provavelmente muito próximo, porque Elias não passou pela morte. Elias foi tomado ainda em vida. Então, que esses dois profetas sejam exemplo, sejam lição, sejam padrão para as nossas vidas, para a sua e para a minha vida. Amém, amados? Bons estudos.